Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Tenha um dia muito abençoado hoje. E no programa de hoje nós vamos falar do transporte de cargas aqui da América Latina. Vamos dar um giro pela movimentação dos portos no Brasil e vamos conversar sobre a União Europeia, que aprova o uso de sanções contra o Brasil por conta do desmatamento. Vamos falar sobre carne bovina em relação à Rússia e vamos falar também da suplementação injetável em bovinos que pode aumentar em mais de 12 quilos de rendimento de carcaça. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre transporte de cargas do relatório da Fretebras. A Fretebras, que é a maior plataforma online de transporte de cargas da América Latina, acaba de lançar a 8ª edição do relatório Fretebras, o transporte rodoviário de cargas, com base na análise de 4.700.000 fretes publicados no primeiro semestre de 2022. E de acordo com o estudo, o volume de fretes do agronegócio aumentou em 33,2% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso demonstra que as transportadoras do agro têm apostado cada vez mais na contratação de caminhoneiros autônomos por meio de aplicativos para tornar as operações mais eficientes. Segundo o levantamento da Fretebras, a digitalização dos fretes ajuda as empresas a reduzirem os custos com transportes em até 30%, se comparado aos valores despendidos com o uso da própria frota. O primeiro semestre de 2022 foi marcado por obstáculos do agronegócio, como a quebra nas safras da soja, principalmente no Paraná, por questões climáticas, e a guerra da Ucrânia, que mudou a dinâmica da economia internacional e o comércio internacional de fertilizantes, já que a Rússia era o principal exportador e também o maior importador. O agronegócio representou 36% de todas as cargas publicadas na Fretebras no primeiro semestre, sendo o Rio Grande do Sul o estado mais representado com 15,6%. Desses fretes vieram depois São Paulo com 12,6% e Minas Gerais com 11,9% e Mato Grosso com 11,5%. Segundo dados da Associação Brasileira de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, no primeiro semestre deste ano, foram 581 milhões de toneladas de cargas movimentadas pelos portos do país. Porém, foi registrada uma queda de 3,3% em relação a 2021. No total, a redução observada neste semestre ocorreu em função dos problemas ocorridos na China, de lockdowns, fechamento de indústrias e portos, além da tensão com a guerra na Ucrânia. Mesmo com a queda registrada, o setor vem apresentando recordes de movimentação anualmente. A expectativa para o segundo semestre é um crescimento de quase 3% em relação aos últimos 6 meses de 2021. Essa movimentação nos portos nós conseguimos observar na nossa plataforma, na plataforma da Fretebras, principalmente com os produtos do agro. A Fretebras analisa 3 portos que juntos movimentaram cerca de 100 milhões de toneladas de cargas no primeiro semestre deste ano. Paranaguá, no Paraná, Rio Grande do Sul, o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Santos, em São Paulo. Além disso, foram os portos que mais registraram fretes na Fretebras neste período. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz Antônio de Brito ele é o CEO da Cerrado Corretora de Mercadorias e Futuros e também é juiz arbitral da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que é a BBM. E nós vamos falar de vários assuntos. O primeiro tema que nós vamos conversar
é sobre a União Europeia, que aprova o uso de sanções contra o Brasil por conta do desmatamento. Luiz Antônio de Brito, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. A União Europeia vem há muito tempo aí mordendo o calcanhar do Brasil, né? Pois é, Antônio, a gente está acompanhando aí que foi aprovado no Parlamento Europeu por 453 votos as sanções aos países que desmatam as florestas para a produção de carne, cacau ou mesmo madeira para a produção de móveis, né? E é importante dizer, Antônio, que a sanção ela não é exclusivamente contra o Brasil. Né? A sanção que foi aprovada no Parlamento Europeu, ela agora vai ser ratificada pelos 27 países que compõem a União Europeia, que deve ser votado, mas a sanção que foi criada é uma taxação àqueles países que estão derrubando florestas e não estão respeitando a questão ambiental, né? Então, o Brasil é o grande que mais aparece nisso, porque o Brasil é o que mais está em voga aí nessa questão do desmatamento. A União Europeia já vinha caminhando um acordo bilateral com o Mercosul, que a gente está parado, que a gente poderia estar andando em cima desse acordo, que é interessantíssimo para o Brasil. O Brasil tem vínculos com a União Europeia, não só cultural, como também econômico, é um grande player de consumo do Brasil. E essas medidas mostram, Antônio, que o Brasil, na verdade, está perdendo uma grande oportunidade na questão da captura do crédito de carbono que nós falamos aqui anteriormente. Ao mesmo tempo que a União Europeia e os outros países cobram do Brasil uma conservação de florestas, uma produção mais sustentável, o Brasil poderia estar transformando bilhões de dólares em recursos aí para a transformação desse crédito de carbono para os produtores rurais e para que o Brasil se desenvolva em outras áreas, né? E, infelizmente, o que nós temos no Brasil hoje é o que foi aprovado através de um decreto, que foi um decreto, Antônio, que ele criou o comércio voluntário do crédito de carbono. Então, o que o Brasil precisa fazer é criar leis para a gente ter um comércio regulado do carbono e, em contrapartida, o Brasil mostrar que ele produz realmente com qualidade, com eficiência, com competência e, ao mesmo tempo, também ele preserva. Falta um processo, na minha opinião, aí, de comunicação e de mostrar que o Brasil tem condições de ser o grande país aí nessa questão de sustentabilidade e de meio ambiente. Luiz, o que a gente observa também é que, de uma maneira geral, de alguns anos para cá, o setor agropecuário brasileiro, tanto agricultura quanto pecuária, não estamos falando de indústria, ela tomou assim um sentido mais positivo em relação ao desmatamento. Todo mundo sabe que nós não precisamos desmatar nem mais 1 metro quadrado de área. Não há necessidade disso. Agora, existem, infelizmente, eu não sei se é por sacanagem, ou se existem grupos especializados, tanto brasileiros quanto de fora, fazendo um estrago muito grande na Amazônia. Todo mundo sabe disso. O governo municipal sabe, o estadual sabe, o federal sabe. Enfim, todo mundo sabe que os caras estão botando para arrebentar dentro da Amazônia. Agora, não há necessidade de fazer isso. Não há necessidade, o Brasil já tem capacidade de aumentar a produção pela tecnologia que nós desenvolvemos através de várias empresas aí, né? E o que acontece é que nós falamos, Antônio, no programa passado aqui, que depois da guerra e também dessa questão da Covid e a questão de uma crise alimentar, é importante dizer, Antônio, que no parlamento, quando foi votada essa questão das sanções, havia um grupo dentro do parlamento que ficou muito preocupado com a votação, porque nós estamos passando um problema de abastecimento alimentar, né? Então o pessoal falou não, nós não podemos exigir tanto aí dos países por falta de produto. Mas mesmo assim, para você ter uma ideia, é considerado histórico essa aprovação do Parlamento Europeu, e nós falávamos lá atrás que os países iam usar essa questão de sustentabilidade e captura de carbono como uma forma de protecionismo dos seus mercados, né? Então o Brasil tem que também criar o seu mercado regulado do crédito de carbono e começar a cobrar desses países desenvolvidos, né?
Luiz, vamos falar um pouquinho agora de desmatamento. O desmatamento na Amazônia cresceu por volta de 20% no ano de 2021. O ano foi muito crítico, né? Crítico, Antônio, e isso aí tem tudo a ver com o que nós não falamos lá atrás da União Europeia, né? Porque justamente você vê esses números aí, você vê que o Brasil saiu de 1.217.000 hectares para 1.655.000 hectares em 2019 a 2021, um aumento de 20% de desmatamento. E a Amazônia ali aparece com quase 15% ali no bioma da Amazônia e o Cerrado com 20%. Se você for ver todo esse processo hoje aí, nos últimos anos, o Cerrado e a Amazônia são os mais afetados por isso, né? Então, é um momento que o Brasil precisa regular essa questão do desmatamento, né, Antônio? Uhum. E aquilo que nós falamos, da questão de captura de carbono e o CAR, que é o cadastro rural, ambiental rural, que o produtor hoje, nós estávamos verificando, menos de 0,4% das propriedades estão totalmente aptas a participar desse processo. Então, precisa também que essa questão do cadastro de produtores, hoje que só atinge 2% da área, Toninho. Não pode. Não pode, que ele também faça essa questão aí para poder buscar essa sustentabilidade e ter uma renda extra em relação a essa questão. Olha, eu tenho uma observação, é muito pessoal, muito. Pode ser até que eu esteja errado. Apesar da gente conviver muito no meio de pesquisa e produtores, enfim. Esse negócio de que, não, nós vamos pegar a Amazônia e fazer o extrativismo na Amazônia de forma sustentável. Deixa eu só falar uma coisa, aonde o homem entra, ele arrebenta. É verdade. E é interessante, né, Antônio, só para falar aqui, o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore, né? Nosso nome tem uma origem numa árvore. Brasil. Então, nós temos que buscar transformar essa árvore, que é o símbolo do Brasil, não só um conceito de sustentabilidade, Sim, proteção claro, do meio ambiente, como uma forma também de gerar recursos para aquele produtor que está lá no campo, que tem a reserva legal dele e todo o processo dele de proteção, né? E só finalizando, Luiz, nós temos uma área aí degradada, que já derrubaram há muitos anos e está degradada, que só essa área é o suficiente para a gente aumentar quase o dobro de tudo aquilo que a gente está produzindo hoje. Então, não precisa desmatar a Amazônia, deixa a bichinha quieta, nós sabemos que tem muita coisa lá dentro. Porque se entrar para fazer um trabalho, por mais técnico que seja, vai durar poucos anos aquela mata em pé. Né, Luiz? Exatamente. E a gente espera que o bom senso prevaleça, né? Eu também acho, viu? Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. São temas altamente interessantes e que a gente sempre vai continuar debatendo aqui. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço, um bom dia a todos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre carne bovina em relação à Rússia e vamos falar também de uma suplementação injetável em bovinos que aumenta em mais de 12 quilos o rendimento de carcaça. Nós voltamos já, é um minutinho só. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Ô, Tirolipa, você gosta de jogar online? Oxe, o fim de semana todinho, eu não vejo nem o sol. Tirolipa, você faz maratona de séries? Eu sou mais que maratonista, eu sou quase um triatleta das séries. Como você consegue fazer tudo isso? Aí é que tá, a minha internet é Alrede, conexão de ultra velocidade. Dá pra fazer tudo isso e muito mais. Vem pra Alrede, papai. Alrede Telecom, a rede da sua vida.
Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Diversão, belos lances, golaços e muita informação. Eu tô curioso, hein? Vamos curtir junto? Tem SBT Esportes. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar de carne bovina, principalmente em relação à Rússia. A Rússia suspendeu agora, na semana passada, as restrições que foram impostas a frigoríficos de carne bovina do Mato Grosso e também de Minas Gerais, após casos atípicos de vaca louca em 2021. A retomada da compra de carne bovina mato-grossense e também mineira, ela foi informada por meio de um comunicado do Serviço Federal de Vigilância Sanitária e Fitossanitária do Ministério da Agricultura da Rússia. A Rússia vinha mantendo restrições sobre as exportações de carne bovina de frigoríficos dos 2 estados desde setembro do ano passado. E o comunicado do governo russo informou que, em conexão com a melhora no território brasileiro da situação epizootica da encefalopatia espongiforme bovina, a partir de 21 de setembro de 2022, são canceladas as restrições temporárias anteriormente introduzidas. Além da carne desossada obtida de bovinos com mais de 30 meses de idade, foram liberados produtos como gado vivo, sangue e produtos contendo sangue de gado. Na lista constam ainda liberações para carne com osso, miudezas de carne bovina, matérias-primas intestinais obtidas de bovinos, exceto tripas descascadas, carne bovina obtida de desossa mecânica, proteínas de bovinos transformadas destinadas à alimentação de animais de produção e alimentos para animais de produção, incluindo proteínas de bovinos transformadas, com exceção das proteínas do leite. E agora eu vou conversar com Bruno Di Rienzo. O Bruno, ele é gerente nacional de demanda da Biogênesis Bagó, e nós vamos falar sobre uma suplementação injetável em bovinos que aumenta em mais de 12 quilos de rendimento de carcaça. Trata-se de um tema altamente interessante e é óbvio para a pecuária de corte. Bruno Di Rienzo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, né? Que é a suplementação injetável. Tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? É um prazer aí estar podendo participar novamente com vocês. Ô Bruno, a gente sabe que a Biogênesis Bagó é uma multinacional, uma empresa muito grande, que tem assim uma penetração grande em vários países e no Brasil também ela tem uma forte atuação. E ela está com essa suplementação injetável em bovinos que, assim, de maneira geral, nós podemos até dizer que é uma coisa, vamos dizer, não nova, mas é uma coisa espetacular para quem trabalha com pecuária de corte, né? Sem dúvida alguma, Antônio. Não é tão nova, a tecnologia de suplementação injetável não é tão nova, né? Porém, a tecnologia de suplementação injetável à base de antioxidantes em alta concentração, sem dúvida, é uma das maiores inovações que nós temos aí no nosso mercado, tá? Por quê? A gente, na verdade, está lançando mão de uma estratégia de nutrição, né, que vai conferir um status imunológico mais adequado aos animais, né? Ou seja, eu vou ter um impacto dentro da sanidade,
né? E em prol, né, do bem-estar animal, por uma melhoria, né, em todo aquele processo do bem-estar animal pela redução do estresse. Então, uma tecnologia que, na verdade, abrange, né, 3 dos pilares, né, dentro da pecuária sustentável, né? Nutrição, sanidade e o bem-estar animal. Bom, eu tenho um rebanho bovino. Esse rebanho está na faixa de 14 meses. O rebanho está bonito, está belezinha e tal. Qual é a idade que eu posso aplicar essa suplementação injetável? Com que idade que eu aplico no rebanho? Perfeitamente, muito boa pergunta, Antônio. A partir dos 3 meses de idade, né, no rebanho de corte, né, a gente já começa a montar os programas sanitários já contemplando a tecnologia dessa suplementação com antioxidante. Por que a partir dessa idade, né? O nosso intuito aqui é o quê? É trabalhar nessas lacunas, né? Que são o quê? Nada mais do que quando a gente lida com o animal, né? Os diversos manejos, né? Que as atividades pecuárias necessitam, né? A gente acaba tirando, né, o animal da sua zona de conforto. O bovino é uma espécie que gosta de rotina, né, Antônio? Então, tudo que a gente faz que tira o gado da sua rotina acaba desafiando o animal, tirando da zona de conforto e, consequentemente, acionando, né, os gatilhos de estresse. E a gente sabe que um dos efeitos, né, do estresse é a perda produtiva, né? O animal não vai conseguir performar o que ele deveria, né? O estresse acaba consumindo, né, alguns elementos aí que são necessários para que ele não possa desempenhar o que ele foi proposto, né? Então, a partir dos 3 meses, né, o animal já começa a ter aquela mudança, né, já começa a deixar só de ser pura e simplesmente o leite, né, como um alimento exclusivo, né, já começa a ter a colonização, se tornar um ruminante de fato. Quando a gente parte para uma desmama, sem dúvida nenhuma, um período extremamente estressante, não só para o bezerro, mas como para a vaca, né, para sua mãe, né? A entrada da recria, então toda mudança nutricional, mudança ambiental. Se a gente pegar num confinamento, então, Antônio, nem se fala, né? A gente tem mudança de ambiente, né? Compra gado de um lugar, traz para a fazenda onde o animal vai ser confinado. A gente tem toda a mudança nutricional, né? Afinal, ele tem que deixar de ser um ruminante para virar uma máquina ali de converter, né? Poeira, clima, né? Inversão térmica, dominância. Então, todos os fatores, né, que dentro de um segmento pecuário, eles acabam gerando um certo estresse para o animal. Uns mais, né? Outros segmentos um pouco menos. Mas onde há estresse, há perda produtiva, né? Então, onde há perda produtiva, tem espaço para a gente poder subir a régua, né, Antônio? Então, com a suplementação feita nesses momentos corretos, a gente consegue blindar o animal desses efeitos, né, deletérios aí, do estresse oxidativo. Bom, então podemos dizer que essa suplementação injetável ela segura o tranco dos problemas. Exatamente, ela já auxilia bastante aí, a gente consegue, através do uso de antioxidante, né, pela suplementação injetável, a gente consegue reduzir o impacto, né, do estresse oxidativo nos rebanhos. Bom, aí vamos supor que eu tenho uma bezerrada lá de 4 meses de idade e eu começo a fazer essa aplicação dessa suplementação injetável nesses bovinos. Eu faço isso mensalmente, trimestralmente. Qual é a distância que eu uso aí de uma dose para outra, de uma aplicação para outra? Perfeito. Como eu disse, né, o produto, na verdade, a fração vitamínica lipossolúvel, né, ela tem uma afinidade pelos tecidos, principalmente hepático. Então, eu consigo ter uma reserva no animal por um período de tempo, né? Uhum. Então, hoje, se a gente for pegar um protocolo sanitário hoje, vamos começar da bezerrada, e falando 3, 4 meses, uma dose. Eu vou trabalhar a segunda dose somente lá na desmama. Então, no intervalo aí de 3 a 4 meses, certo? Tá. Quando eu estou posicionando na desmama, consequentemente, né, Antônio, eu já estou trabalhando aí o início do estágio da recria. Entendi. Né? Então, com um intervalo aí de 3 a 4 meses, seria aí o melhor aproveitamento para a gente estar fazendo a utilização dessa tecnologia. Aí, dependendo da finalidade, né, se for fêmea, for entrar na reprodução após o estágio de recria, né, ou se for macho, vai entrar numa terminação ou num confinamento, né, aí a gente vai casar com os manejos sequenciais, né. Se for num confinamento, a gente vai trabalhar o protocolo de entrada no confinamento,
Se for na reprodução, a gente vai trabalhar aí dentro dos protocolos de reprodução, na IATF, aí podemos até casar com o dia, né, do implante. Né? Uhum. Bom, significa dizer então o seguinte, que se eu quiser fazer uso dessa suplementação injetável, eu tenho que fazer um protocolo. Queira ou não, esse protocolo ele tem que ser feito, tem que ser planejado e tem que ser feito dentro do que manda esse protocolo, essas aplicações que nós vamos fazer nesses animais. Eu não posso estar fazendo aleatoriamente, meu rebanho está magro, tal, deixa eu tacar um produto aqui que vai melhorar. Não é assim o caminho, né? Não, sempre o protocolo sanitário, né, é a gente olhar, né, para aquela situação específica da nossa propriedade, né? Mas esse é um produto que ele pode ser utilizado em qualquer etapa, em qualquer momento, não tem contraindicação, posso usar em animais prens? Pode usar em animais prens sem problema nenhum. Você mencionou um ponto interessante, eu estou com um lote fraco aqui, vou utilizar. A percepção visual vai ser maior ainda. Então, assim, o produto tem tanta indicação, né, favorável, né, para suprir aí essas lacunas que a gente mencionou, que o efeito ele é visual e rápido, né? Mas a orientação que a gente faz dentro dos programas é para que a gente possa buscar o máximo aproveitamento, né? Entendi. Bom, é óbvio, é claro, que esse protocolo dessa suplementação injetável, vocês fizeram uma série de trabalhos, uma série de pesquisas e tal. E a conclusão foi que, com a utilização desse produto, eu consigo obter aí por volta de 12 quilos em rendimento de carcaça? Exato. A gente trabalhou em todas as frentes, né? Dentro de uma cronologia aí, né, de 2, 3 anos já, Antônio, a gente veio trabalhando em diversas frentes, buscando tangibilizar, né, o que o estresse oxidativo causa, vamos falar em termos financeiros, né? Qual que é o impacto financeiro dentro das propriedades, né? E o último trabalho que nós realizamos recentemente, né, foi num grande confinamento ao norte de Minas, né, que possui toda a verticalização, né, além de ter os animais, ele também possui a própria rede, marca, né, de carne, né, para comercializar carne premium, né. A ideia surgiu, Antônio, numa possibilidade onde a gente viu uma pesquisa recente de mercado que mostrava, né, que a dona de casa, na prateleira, a hora que ela vai na gôndola, né, adquirir a carne, a primeira coisa que ela olha é justamente o quê? A coloração, né, aquele aspecto visual bonito. E a segunda é a vida de prateleira. E aí existem muitos trabalhos que mostram um efeito positivo nesses fatores, nessas duas características, pelo uso de antioxidantes. Então, a gente resolveu buscar o mercado, fazer algo um pouco disruptivo e buscar os efeitos do antioxidante na qualidade da carne dentro da indústria de saúde animal. Bruno, né? E aí acabou que... Oi? Dá uma corridinha que nosso tempo estourou. Estourou, perfeito. Então, a gente utilizou já no início do confinamento, né? Trabalhamos com 2 doses, na entrada já aos 90 dias, ou a segunda dose num período de 250 dias. Fazendo este posicionamento, Antônio, a gente conseguiu aí ter uma diferença de 12,53 quilos a mais de carcaça em relação ao lote não suplementado. Então, sem dúvida nenhuma, foi um resultado incrível. Realmente 12 quilos é um diferencial muito grande. Ô, Bruno, eu vou entrar em contato com você, vou trazê-lo novamente aqui para a gente dar continuidade nessa conversa que é altamente interessante. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e até a próxima. Perfeitamente. Obrigado, Antônio. Estamos disponíveis aí quando precisar. Um grande abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: problemas não são placas de parar, elas são guias de ação. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.